Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os eixos, né, do nosso corpo, num corpo num todo. Então, a gente sabe que o mais interessante não é ter um paciente que chega no nosso consultório doente. A gente tem que tratar de alguma forma para ele permanecer saudável. Então, aqui eu vou trazer para vocês, lógico que algumas situações onde o paciente já está com alguma comorbidade, né? Mas também uma forma de você manter a saúde dele. Então, vamos falar um pouquinho desse equilíbrio sistêmico. Eu já conheci muitos de vocês ali, mas eu acho que vocês não me conheceram muito bem, né? A gente conversou rapidinho, então vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Mariana, eu sou farmacêutica. Eu sou formada pela UFSJ, já tenho 11 anos de formada. Sou mestre, sou doutora e também pela UFSJ. E a minha linha de estudo são substâncias bioativas e eu também sou especialista em genética. Então, assim, tudo a ver em relação aos nutracêuticos que a gente tem trabalhado, né, os ativos que a gente tem trazido. Então, é bem interessante esse assunto, essa abordagem. Então, eu sou farmacêutica e membro do Comitê Científico da Central Farm e da Central Injetáveis. Então, inicialmente, eu quis trazer para vocês um. Ops. Por cima, assim, sobre as coisas que acontecem com a gente. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, né? Nossos pacientes também têm as vidas muito corridas, eles trabalham demais, muitos têm filhos, precisam cuidar dos filhos, trabalhar, colocar comida dentro de casa, né? Então, 42% dos brasileiros eles relatam sintomas frequentes de estresse extremo, exaustão emocional, além na vida no todo, né, no ambiente de trabalho. Então, aqui a gente encaixa o brain fog também, uma coisa que está sendo muito presente hoje em dia, tem sido muito falado, e é importante que seja cada vez mais falado. Então, os estudos indicam também, vocês vão perceber hoje que eu vou falar de assuntos que vão e voltam, mas todos eles estão interligados. Vocês vão perceber no decorrer da minha aula que estão todos interligados. Então, os estudos indicam também que a prevalência de sinais e sintomas sugestivos de disbiose intestinal varia entre 15,9% e 71,4%. Por que eu falei de estresse e falei de disbiose intestinal? Tem tudo a ver, gente. Se a gente tem uma disbiose, se a gente tem um intestino que não está saudável, o nosso corpo ele não funciona bem. Não é à toa que a gente chama ele de segundo cérebro, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso intestino em primeira instância. Então, vamos para mais alguns dados. Ansiedade. 26,8% dos brasileiros apresentam transtornos de ansiedade. Dor crônica. 45,6% dos brasileiros relatam que têm dor crônica. E a prevalência é mais alta em mulheres. Mais uma vez, as mulheres saem na frente em coisas que não são tão boas. Fadiga mental, aqui entra o brain fog também, 72% dos brasileiros relatam essa dificuldade de sono, incluindo insônia, e frequentemente está associada à fadiga mental, e as inflamações silenciosas, que também estamos muito presentes na atualidade, né? A gente tem essa presença. Então tá, vamos começar a falar um pouquinho agora de como cuidar disso. Quem que aqui faz injetável? Beleza. Injetável, indispensável, né? Por quê? Eu preciso de um corpo com equilíbrio homeostático. Um corpo que não está em equilíbrio não vai ter uma resposta positiva aos tratamentos. Ok, Mariana, nós precisamos ter o tratamento injetável e o tratamento oral. E um paciente que não quer um injetável, como que faz? Lógico, a gente vai dar sequência com o tratamento oral. Óbvio, não tem nem como falar o contrário. Mas um paciente que está com o intestino, principalmente, não regulado, é muito difícil, né, gente? A absorção oral já é mais baixa. E se a gente tiver um intestino que está inflamado, que não está saudável, a absorção vai ser mais baixa ainda. Então, é interessante a gente incluir essa terapia injetável. E qual que é a tríade? O principal, tratar não, né? Estimular as mitocôndrias, nossa usina de energia, já foi falado hoje sobre isso, né? Nossa usina energética das nossas células, as mitocôndrias, elas precisam estar em ação. Inflamação, por que tem que tratar a inflamação? Porque se a gente não tratar, o nosso corpo ele vai estar mandando energia para um lugar que não é o que a gente precisa, ele vai estar apagando outros incêndios
não é o que a gente precisa pagar nesse momento. Então, a gente tem que tratar a inflamação e o detox. Isso aqui não é esse detox que a gente está acostumado de, não, tá, gente? Eu coloquei detox aqui, mas é uma detoxificação mesmo. A gente coloca um ácido alfa-lipoico, uma coenzima Q10, a gente vai desintoxicar o organismo. Então, não é aquele detox que o pessoal vende aí, não. Tá bom, então nós temos o oral versus injetável. Existe isso? Então é um ou outro? Não. Tem jeito da gente fazer essa terapia em conjunto, como tem jeito de fazer elas separadas também. Como eu disse, a gente precisa ter uma boa absorção. O injetável, a gente consegue ter um tratamento mais eficaz para depois vir com os ativos de uso oral. Se não tiver como fazer o injetável, ok, a gente segue com o uso oral. Então, vamos falar um pouquinho dos eixos. O primeiro eixo que a gente vai falar é o eixo intestino-imunidade. Então, esse é o principal, que a gente tem que cuidar, assim, em primeira instância. Quando a gente vai no PubMed e pesquisa microbioma do intestino, a gente tem 33.781 resultados de 2020 a 2025. São muitos resultados, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que o que mais a gente precisa estudar, o que mais a gente precisa cuidar é do intestino, para a gente ter melhor qualidade de vida. Então, aqui esse artigo, eu mostro para vocês que a questão que eu já tinha falado, né, sobre a absorção das drogas pela via oral. E por que que a absorção das drogas por via oral não são tão eficazes? Um dos fatores, o intestino. Então, o artigo é para comprovar o que eu falei, porque eu gosto de trazer artigo científico comprovando minha fala. Esse artigo aqui também a gente fala sobre a microbiota do intestino. Ali a gente tem o nosso intestino saudável, o intestino mais ou menos saudável e o intestino que não está saudável. Então, a gente vê a permeabilidade do intestino ali, né? A gente vê que o intestino não saudável, ele consegue passar ele consegue passar as bactérias, consegue passar tudo que não precisa passar, ele passa. E o que faz isso? Gente, a nossa vida. Não sei vocês, como que é a vida de vocês, mas a vida dos seus pacientes eu tenho certeza que tem. Uma cervejinha no final de semana, tem uma pizza, um hambúrguer, tem genética também. Infelizmente, a genética faz parte. Tudo isso. Até a minha tem. Não sei de vocês, mas a minha também tem. Então, nosso intestino. Sério, gente, por mais que a gente tenha que ter certeza que o intestino não está saudável, é sempre interessante a gente tratar. E como que a gente faz isso? Acho que todo mundo já ouviu falar bastante do famoso Guardian, né? Todo mundo aqui conhece o Guardian. Então, agora eu trouxe um plus para o Guardian. Um ativo que vai fazer essa sinergia junto com o Guardian, que é o Imuse. Então, o Imuse mais o Guardian, eu costumo dizer que é assim, é o que você precisa ter para tratar o intestino e a imunidade do seu paciente. Como que o Imuse ele funciona? O Imuse ele é uma cepa de Lactococcus lactis, ele é uma cepa unitária, ele é absorvido no intestino delgado, no intestino delgado, né? E os demais probióticos, eles são absorvidos no intestino grosso. O Imuse ele é um pós-biótico. Então, como que ele atua? Nas células imunológicas, ele ativa o sistema imunológico. Então, ele ativa tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Então, ele consegue ativar as PDCs, que é as células plasmocitoides. Então, a gente consegue ter toda essa ação. Mariana, mas então o Imuse vai ser só bom para a imunidade? Não. Ele vai ser bom para a imunidade, ele vai ser bom para a fadiga. Inclusive, eu trouxe um estudo dele que relaciona ele com a fadiga durante o treino e tudo mais. E ele também ajuda no intestino, né, gente? Sem contar que a gente sabe que os probióticos é muito complicada a adesão ao tratamento dos pacientes, porque você tem que ter todo o cuidado de guardar na geladeira, todo o cuidado de incluir fibra na alimentação para ele poder ter a ação dele. Então, aqui a gente consegue fazer uma adesão melhor. Então, aqui eu mostrando para vocês as células que eles ativam, né? Que ele ativa as células normalmente ativadas pelos probióticos e as células pelos pós-bióticos. E esse é um estudo que mostra que foi feito com atletas de corrida e mostra que a gente teve uma redução na fadiga durante o estudo, né? O tempo do estudo. A gente conseguiu reduzir esses sintomas. Então, como eu disse, além da imunidade, além de ajudar em febre, além de ajudar em gripe, ele também ajuda nessa questão da fadiga.
Vamos, então, para o eixo inflamatório. E o que tem a ver o eixo inflamatório com o eixo imunológico do intestino? Gente, serotonina. A gente sabe que o intestino ele é responsável por mais ou menos 90% da síntese de serotonina. Então, se a gente não tem um intestino saudável, a gente tem uma baixa dela no nosso corpo. E quando a gente tem essa baixa, o que isso influencia? Na dor crônica, na inflamação. Pessoas com baixa serotonina têm um limiar muito alto para a dor. Elas sentem muita dor. Então, elas têm ansiedade. Então, eu tenho certeza que os pacientes de vocês chegam nos consultórios e eles não chegam só reclamando de, eu tô com desbiose. Não. Ele vai chegar, nossa, eu tô cansado, eu tô sem ânimo para fazer nada, eu só quero ficar na cama, eu tô com sintoma que parece que eu tô depressivo mesmo, eu tô com sintomas de ansiedade. Como que eu faço? Como que eu resolvo isso? Então, a gente trata o intestino e depois a gente vai tratar essa dor, né? Porque também não tem como o paciente ficar com dor. E esse estudo ele demonstra que o beta-cariofileno, vocês conhecem o beta-cariofileno? Ele atua diretamente na dor e na inflamação. Então, tendo ele em vista, a gente tem o Secure, que ele tem o beta-cariofileno na composição dele, beta-cariofileno, geranil, geraniol, delta-torocotrienol, quercetina e ácido clorogênico. Um monte de nome difícil, né? Um monte de nome difícil que quando juntos, eles participam dessa via ali que está ali. E o que essa via representa? O Secure, ele atua no sistema endocannabinoide. Então, atuando nesse sistema, a gente precisa ter uma célula saudável, uma célula nutrida, para a gente conseguir fazer a síntese de novos endocannabinoides. E o Secure ele vai atuar ali em duas enzimas, na MAGL e na FAH. Ele vai inibir essas enzimas. E elas são responsáveis por degradar os nossos endocannabinoides endógenos, né? Que é a anandamida e o 2-AG. Então, ela fazendo esse processo de parar essa degradação, a gente tem mais endocannabinoide disponível no nosso corpo. E se a gente tem uma maior biodisponibilidade deles, a gente tem eles agindo para combater a dor e a inflamação. E no caso, aqui eu coloquei até esses números, né? Para vocês saberem como que funciona a questão da posologia do Secure. Vai depender muito da intensidade da dor. Igual de 1 a 4 ali, a gente usa uma dose ao dia. De 5 a 7, nós vamos usar 2 doses ao dia. Agora, de 8 a 10, a gente já vai usar 4 doses ao dia, por um período máximo de 45 dias. Passando esse período de 45 dias, nós retornamos para 2 cápsulas ao dia. Secure, nós não utilizamos ele para menores de 18 anos. E outra coisa, estou até associando ele ali, o ômega, por quê? Vocês perceberam que eu falei que a gente precisa ter uma célula nutrida. A gente precisa ter uma célula que está saudável para ela poder produzir esses endocannabinoides. E o que nutre essas células? Fosfolipídios. E o que nutre os fosfolipídios? Ômega, DHA e EPA. Então, a gente precisa desse ômega. Secure não existe sem a presença do ômega, porque endocannabinoide não é produzido sem o ômega. Nós não temos reserva de endocannabinoides. Nós precisamos estimular sempre que o corpo precisa. Então, por isso a importância dessa suplementação para ter nossas células sempre saudáveis para na hora que a gente precisar ter eles disponíveis para ação. Não sei se eu me perdi aqui, não sei se eu falei, mas o Secure ele atua no CB2. Ele atua diretamente no CB2 e indiretamente no CB1. Então, por isso que a gente tem essa ação dele de modular o sistema endocannabinoide, né? Então, auxiliando essa questão, tem o Mediate também. Como que ele funciona? Vocês lembram que eu falei da baixa de serotonina? A gente tem a baixa de serotonina, a pessoa tem ansiedade, a pessoa não tá muito bem, né? Ela precisa de um estímulo para concentração e tudo mais. A gente tem um ativo que vai atuar no eixo HPA. E esse ativo, ele vai estimular os receptores de GABA, de serotonina e de dopamina. Então, a gente consegue ter um aumento desses neurotransmissores, né, no nosso corpo, e a gente consegue ter esse suporte, além da neuroproteção.
Então, ele também é utilizado de 1 a 2 vezes ao dia, sempre antes das 17 horas, porque ele pode dar um pouquinho de insônia, ele pode ser estimulante, né? E agora eu trouxe um bônus para vocês. Por quê? Bônus. Porque, assim, a gente sabe que tem uma coisa que acontece no nosso corpo, que a gente precisa da serotonina também, que é o quê? Triptofano. E a gente precisa do triptofano para fazer a síntese da serotonina. Tem uma comorbidade, né? Tem uma situação que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje em dia que tem a baixa do triptofano. Eu tenho certeza que todo mundo no consultório de vocês chega assim, que é a resistência insulínica. Então, a resistência insulínica está intimamente ligada. Por isso que eu coloquei assim como bônus, porque não tem nada a ver, né, gente? Emagrecimento, não tem nada a ver. Então, eu coloquei como um bônus. Esse triptofano, ele era para estar sendo usado lá na síntese de serotonina, mas a gente não está com uma baixa no corpo. Por quê? Ele está sendo mandado lá para a via da quinurenina, que ele está sendo produzido para fazer a neuroproteção. Então, com isso, a gente está tirando de onde ele precisava estar, que era na produção de serotonina, para ele ser transformado em quinurenina para ter a neuroproteção. E aí, a gente entra com um ativo que se chama controla. O controla ele é importante para resistência insulínica mesmo, sabe? Ele ajuda nesse controle. Como que ele funciona? Ele inibe a alfa-glucosidase. O que a alfa-glucosidase faz? Ela transforma, né, esse carboidrato em glicose para entrar dentro da corrente sanguínea mesmo. Então, como eu vou ter uma competição pelo receptor, porque eu vou estar bloqueando esse receptor, né, com o controla, eu vou ter uma entrada mais lenta dessa glicose para dentro da célula. Então, eu vou diminuir a glicemia pós-prandial, eu vou diminuir essa vontade excessiva de comer doce, aquela vontade assim, nossa, terminei de almoçar, eu preciso agora comer um doce, senão eu não vou dar conta. Então, eu consigo reverter esse processo utilizando o controla e fazendo essa passagem mais lenta dos carboidratos para dentro da célula, né? Da glicose para a nossa corrente sanguínea. E aqui é um estudo que a gente trouxe dele também, em relação a ele e um placebo, né? Para redução. Ele reduziu em 40% a glicemia pós-prandial e em 40% a secreção de insulina. Então, é bastante interessante mesmo os resultados dele. E em relação ao apoio do controle metabólico, a gente pode associar ele a outros ativos. Igual eu até coloquei uma fórmula aqui, é uma fórmula de exemplo. Igual tem a berberina, tem o psyllium, tem o picolinato, porque aqui a gente consegue integrar outras coisas, né? Conseguimos integrar a fibra, conseguimos entregar um ativo que vai tirar a vontade de comer mais doce ainda, que é o picolinato, a berberina para ter aquela ação parecida com o glifage, né? Então, a gente consegue fazer isso com ativos naturais. Então, o Dr. Lucas ele falou bastante aqui sobre os análogos de GLP-1. Aí eu resolvi colocar também sobre a tirzepatida. A tirzepatida, ela pode ser utilizada nesse processo de emagrecimento, óbvio, e o controle ele pode ser utilizado no desmame da tirzepatida. Naquela última fase, quando a gente vai reduzir a dose, a gente pode estar utilizando. Aí eu aproveitei, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque o Dr. Lucas falou muito bem sobre essa questão, né? Mas eu trouxe um protocolo para vocês, aquele protocolo da foto, né? Quem quiser pode estar tirando uma foto dele, porque é muito interessante, porque a gente faz tanto com a terapia injetável quanto a terapia de via oral. Então, a gente adiciona o amino também, o PC2 que é bem legal, acho que quem passou lá atrás para conversar comigo viu sobre ele, né? Que é o Peptide Strong, mas a creatina. Então, ele é bem interessante para evitar a sarcopenia, para evitar a perda de massa magra. Então, a gente coloca em relação a ele, né? Então, de 2,5 a 5 miligramas de tirzepatida na primeira fase. Na segunda fase, se a pessoa não tiver mais tendo os resultados, tendo esse emagrecimento, a gente vai aumentar essa dose da tirzepatida. Então, podendo chegar até 7,5. Nós temos a apresentação dela de 2,5, de 5 e de 7,5. Em seguida, conseguiu chegar no objetivo, já vamos passar pelo processo de desmame, e no processo de desmame, nós vamos colocar as doses menores, incluir o controla na via oral também, o LeveSense também, que já foi falado aqui hoje, para a gente vai incluir, para poder estar diminuindo, né, essa dose até o ponto que a gente vai conseguir tirar.
e manter esse emagrecimento, porque nada ruim, né? Você emagreceu, conseguiu emagrecer tudo que precisava e depois tem o efeito rebote. Como que faz? Como que funciona? Aí não é interessante, né? Então, agora vamos para o último eixo neurocognitivo. Aqui no neurocognitivo é o que eu falei no início, gente. Nós vivemos numa vida que não dá, é correria o tempo inteiro, é, é- não tem tempo de fazer exercício físico, não tem tempo de se alimentar direito, porque você vai comer rapidinho, aí você encontra um lanche, você não encontra uma comida saudável. As pessoas estão preferindo trabalhar do que cuidar da saúde. E isso atua diretamente no cérebro, porque o nosso cérebro ele não está pronto para funcionar 100% do dia e na sua totalidade. Então, no neurocognitivo, a gente precisa cuidar dessas células. A gente precisa cuidar dos nossos neurotransmissores. Então, o Less Brain ele vem como um auxílio, né? Porque ele tem fosfatidilcorina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e fosfatidiletanolamina na composição dele. Ele também tem EPA e DHA nas formas esterificadas, porque eu preciso auxiliar o meu corpo, né, a conseguir fazer com que esses fosfolipídios eles ultrapassem a barreira hematocefálica. Então, por isso que ele tem essa presença nele. Então, ele tem mais de 60% de fosfolipídios marinhos na composição dele. E isso é interessantíssimo, igual a fosfatidilcolina. Nosso corpo precisa de acetilcolina. Pessoas que têm Alzheimer, se a gente coloca fosfatidilcolina na suplementação dessa pessoa, a gente não consegue reverter os neurônios que já foram perdidos, óbvio, mas a gente consegue retardar a perda, né, dos neurônios restantes. Então, é interessantíssimo colocar nas suplementações desses pacientes, né? Fosfatidilcerina. Gente, nosso cérebro, ele é por mais ou menos 60% do nosso cérebro é composto de gordura. E mais ou menos 30% da parte seca dele é composta por fosfolipídios. E só a fosfatidilcerina é de 10 a 20% do nosso cérebro. Então, a suplementação dela é primordial para a gente ter uma saúde neurocognitiva em alta. Então, a gente precisa dessa suplementação. Então, a utilização dele é uma cápsula, né? 2 cápsulas na primeira semana, e a partir da segunda semana, utilizar uma cápsula ao dia. Nós temos a forma farmacêutica diferente dele também, como goma, suspensão. Então, a gente consegue estar atingindo as crianças também, com o público das crianças, né? E com isso, a gente consegue fechar esse eixo. A gente falou do corpo todo, falou de uma forma de cuidar do nosso corpo, de tratar também de algumas formas, né? Mas principalmente de cuidar da suplementação dos nossos pacientes de uma forma que eles consigam ficar mais saudáveis com suplementação. Então, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que não é só tratar sintomas, é devolver o equilíbrio e a saúde de forma integrada e duradoura.